Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao Conselho Empresarial Brasil e China pela oportunidade de participar deste encontro tão rico e oportuno organizado por ocasião da visita do presidente Xi Jinping ao Brasil. Em especial, eu gostaria de saudar ao embaixador Yang Waming, secretário especial Marcos Troirro e o embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, em nome do qual saúdo a todos os presentes. Como já sabemos, as relações econômicas entre Brasil e China já são bastante desenvolvidas. A China já é o principal parceiro comercial do Brasil e o Brasil é um importante parceiro comercial da China. Em 2018, a corrente de comércio chegou à casa dos 100 bilhões de dólares. Nos investimentos, a China já é um dos principais investidores no Brasil, onde tem um estoque confirmado de ao menos 65 bilhões de dólares. A tendência é que o comércio e o investimento sigam aumentando, mas, a despeito deste quadro positivo, seria útil fazer uma reflexão sobre o futuro dessa relação econômica desde uma visão mais panorâmica. Para isso, valeria a pena iniciar pelas transformações na China e no Brasil, já que elas seriam a chave do que poderá vir adiante. Sobre a China, o país passou por uma primeira onda de reformas econômicas iniciadas no final da década de 1970, que a moveram da condição de uma economia rural e agrária para a condição de uma economia urbana e voltada para a exportação de bens industriais, o que levou o país a ser conhecido como a fábrica do mundo. As reformas tiveram enormes repercussões na economia global, notadamente nos fluxos comerciais e nos preços relativos. Mas aquele modelo de desenvolvimento chegou ao fim e o país já entrou numa segunda onda de grandes transformações econômicas. Essa segunda onda tem dois eixos. De um lado, como resultado da formação de uma classe média cada vez mais afluente e exigente e que em breve passará da casa do bilhão de pessoas, o consumo interno está ganhando protagonismo como mola propulsora do crescimento econômico. De outro lado, o setor de serviços e o conhecimento vem ganhando protagonismo na matriz produtiva, o que está alterando a estrutura econômica. Essas transformações estão mudando profundamente o padrão de inserção da economia chinesa na economia mundial. Dados da OCDE oferecem evidências dessas transformações. A contribuição das exportações para a economia doméstica, mercado de trabalho e crescimento econômico caiu e provavelmente seguirá caindo nos próximos anos, enquanto a contribuição do consumo interno aumentou. Observa-se tendência de redução da contribuição de insumos importados para a produção, o que resulta, ao menos em parte, do aumento das capacidades internas, incluindo em ciência e tecnologia e do upgrade tecnológico. De fato, o perfil das exportações está se alterando e a China está exportando cada vez mais bens sofisticados e com crescente conteúdo de serviços e conhecimento. Os dados também mostram que, ao tempo em que a China está dependendo e participando relativamente menos das cadeias globais de valor, ela está se integrando cada vez mais às cadeias regionais de valor da Ásia. Essas cadeias estão ganhando proeminência na produção e exportação de bens para outras regiões e no abastecimento do mercado de consumo chinês. Além disto, os dados mostram que a China está se transformando em pivô econômico da região da Ásia, que é a mais dinâmica nos dias de hoje e provavelmente das próximas décadas. O significativo aumento dos investimentos diretos chineses, combinado com os projetos do Belt and Road Initiative, são expressões dessa mudança. A despeito da tendência de queda da participação do comércio no PIB chinês, a combinação de forte crescimento econômico com o elevadíssimo tamanho do mercado doméstico garante que a China seguirá aumentando a sua influência na economia global. Estima-se que, em 2019, a corrente de comércio chinesa passará dos 5,1 trilhões de dólares e que o número de países que tem a China como principal ou um dos principais destinos das suas exportações seguirá crescendo. A influência da economia chinesa seguirá aumentando também pelo canal dos investimentos estrangeiros diretos, tanto como origem quanto como destino. Segundo a UNCTAD, em 2018, o estoque de investimentos estrangeiros diretos na China já era de 1,6 trilhão de dólares e o de investimentos chineses diretos no exterior chegava aos 2 trilhões de dólares. Se inclui Hong Kong, esse número é muito maior. Mas, no futuro próximo, a China experimentará uma terceira formidável onda de transformações. A consolidação do consumo como a fonte primária do dinamismo e do crescimento transformará a China numa gigantesca locomotiva de demanda, porém, numa escala muito superior à observada pelos Estados Unidos no seu momento equivalente de transformação. O espaço para crescimento do consumo é enorme e sem precedentes, não apenas porque hoje contribui com apenas 54% do produto, mas por causa do enorme tamanho da classe média. Como consequência, muito provavelmente observaremos a conversão do feito na China para o feito para a China.
o que terá implicações ainda mais profundas para a economia mundial do que o tiveram as transformações anteriores. Essa conversão requererá enormes capacidades de oferta de bens industriais, serviços, commodities e recursos como água, o que criará oportunidades também sem precedentes de investimentos e de comércio para muito além da região asiática. Veremos ainda mudanças significativas nos mercados financeiros e de capitais, nas moedas de troca e meios de pagamentos e nos padrões técnicos e regulatórios associados àquele comércio e investimentos. De fato, o aumento da participação da economia chinesa nos fluxos comerciais, nos investimentos, nos capitais das empresas, nos serviços e no número de empresas da lista da Fortune 500 criará como decorrência quase natural as condições para que a moeda chinesa tenha muito maior presença global, para que os bancos e as praças financeiras e mercados de capitais chineses participem mais e mais intensamente dos negócios e para que os padrões técnicos, regulatórios e certificações chinesas passem a ter muito maior influência. A crescente relevância das empresas chinesas de economia digital, e-commerce e sistemas de pagamentos também sugerem muito maior influência da China no dia a dia das pessoas e das empresas mundo afora. E o uso cada vez maior de tecnologias e inovações chinesas também seguirá aumentando. Muito mais do que as trocas comerciais per se, essas mudanças na esfera dos intangíveis terão impactos ainda maiores na economia mundial. De outra forma, para muito mais que vir a se tornar a maior economia global nos próximos anos, a economia chinesa provavelmente se tornará desproporcionalmente mais influente. Sobre o Brasil, o país está promovendo reformas importantes e que terão impactos positivos mais adiante. A economia tem, hoje, grandes necessidades de investimentos em setores críticos como infraestrutura e serviços públicos, e dificuldades de poupança, financiamento e tecnologias. O país precisa reencontrar o caminho do desenvolvimento para realizar todo o seu imenso potencial de crescimento econômico. Parece razoável pensar que o Brasil poderá se beneficiar muito da nova onda de transformações da China e da sua maior presença internacional. Afinal, o país está especialmente bem posicionado para ampliar a sua relação econômica com a China e explorar novas oportunidades. Os benefícios serão tão maiores quanto mais o país se preparar para otimizar e potencializar o impacto daquelas oportunidades, o que passará pelo maior envolvimento do setor privado e pelo foco na perspectiva de longo prazo. Será importante que o comércio, o investimento e as parcerias avancem para muito além das relações comerciais e de negócios de oportunidade e visem, isto sim, atender às necessidades e mudanças estruturais dos dois países. As transformações e necessidades da China e do Brasil criam grandes oportunidades para o estreitamento econômico em condições bastante competitivas para as duas partes. Do lado do mercado chinês, além de muito grande, o mercado é muito variado por região, grupo de renda e grupo etário, o que permite enormes possibilidades de novos negócios para diferentes produtos e serviços brasileiros. Há evidências de que a demanda da China terá importante impacto em vários mercados, incluindo os de bens agropecuários, que, combinado com a política de segurança alimentar estratégica orientada pelo mercado, manterá a demanda aquecida ainda por muito tempo. O Brasil logrou desenvolver canais de relacionamento, conhecimento, instituições, serviços, empresas e uma estrutura de produção que garanta que o país possa almejar ampliar a sua participação nos mercados da China. Mas, para garantir e consolidar o seu lugar nesse mercado em expansão de uma forma mais perene, haveria algumas questões por resolver. Uma delas são as cotas e barreiras técnicas e sanitárias acopladas a travas de defesa comercial e salvaguardas. Será útil desenvolver canais específicos de negociação bilateral de barreiras tarifárias e não tarifárias, em especial acordos de reconhecimento e harmonização de barreiras técnicas e fitossanitárias, protocolos e certificações, que têm impactos importantes nos volumes e preços comercializados. Essas regras são cruciais para ampliar o comércio e criar previsibilidade, condição fundamental para os investimentos na produção e nas infraestruturas concernentes. Exportar mais produtos elaborados será bem-vindo, mas o grande salto de mercado acontece quando se chega aos consumidores finais com produtos e marcas mediante cadeias de valor, desde a produção até as prateleiras dos supermercados e dos shopping centers. Há, portanto, espaço para os empresários brasileiros trabalharem mais na conquista da confiança dos distribuidores e consumidores chineses e se postarem como fornecedores perenes e com visão de longo prazo. De fato, há amplo espaço para se levar à China cadeias alimentares integradas, com mais qualidade, segurança dos produtos, previsibilidade na oferta, investimentos e tecnologia.
Esta agenda requer uma atuação intensa na área dos investimentos, rastreabilidade de produtos, integração das cadeias produtivas, criação de marcas, novos modelos de negócios, associações com empresas chinesas de distribuição, logística e outros segmentos de serviços e um diálogo permanente, fluido e de confiança entre os lados. Para que seja sustentável, a relação comercial deve considerar uma agenda de maior equilíbrio da composição da pauta bilateral em termos de fator agregado. Considerando a competitividade do Brasil na área de commodities, haveria espaço para se avançar na industrialização das vantagens comparativas, ou seja, agregar valor à agropecuária, florestas, bioeconomia, minerais, energia, dentre outros bens que o Brasil é competitivo e que já fazem ou poderiam fazer parte da pauta de comércio. Há já forte presença da China nas cadeias de produção e suprimentos de muitas matérias-primas, incluindo na forma de sementes, genética, armazenamento, processamento, comercialização e infraestrutura, favorece o desenvolvimento de uma agenda de interesse mútuo no setor. A expansão do comércio se beneficiará do aperfeiçoamento de mecanismos de financiamento, instrumentos e serviços financeiros e seguros sofisticados, maior presença de bancos e seguradoras nas duas praças, desenvolvimento de mecanismos para uso de moedas nacionais nas relações comerciais, bem como a utilização de recursos de fundos para a mitigação de riscos cambiais. No que tange a investimentos, considerando as imensas necessidades da China nas áreas de energia, minerais e produtos agropecuários e os seus interesses de participar mais diretamente das cadeias de valor, os investimentos chineses no Brasil ainda poderão crescer muito nos próximos anos. Para alavancar esses investimentos, será preciso compreender melhor a forma de atuação das empresas chinesas, trabalhar mais na agenda de facilitação e acordos de investimentos, mecanismos ágeis e modernos de soluções de controvérsias e aperfeiçoamento de canais com o investidor, de forma a garantir mais segurança. O Fundo de Investimentos Brasil-China, que foi instituído em 2017 pelos dois governos como um mecanismo de diálogo, identificação e financiamento de investimentos de interesse mútuo, está dormente em razão da mudança de governo, mas poderá ser reativado, o que será muito útil para a agenda de investimentos. Também será útil identificar e tratar das causas de muitos investimentos chineses serem anunciados, mas não confirmados. Da mesma forma, também será útil identificar os fatores que explicam a até agora limitada participação de chineses em leilões de concessões, PPPs e privatizações. As concessões de projetos de infraestrutura e privatizações em estudo e preparação pelos governos federal e estaduais são oportunidades valiosas para a atração e ampliação de investimentos chineses no Brasil, em especial em setores em que eles já têm reconhecida expertise, como o de infraestrutura. O Belt and Road Initiative também é uma oportunidade para que o Brasil possa se beneficiar de mais investimentos chineses, com base em diálogo e objetivos a serem construídos conjuntamente entre os países. A relação econômica bilateral também se beneficiará do aumento dos investimentos do Brasil na China. A ampliação dos investimentos brasileiros permitirá que as empresas nacionais estejam presentes no enorme mercado chinês e dele façam parte diretamente no dia a dia com produção, redes de distribuição e comercialização, o que promoverá a diversificação e o aprimoramento da pauta comercial. A falta de conhecimento do mercado e da cultura chinesa e da diversidade e complexidade institucional, inclusive em nível de províncias, são frequentemente identificados como obstáculos para os negócios do Brasil na China. Há, portanto, que se considerar agendas de maior presença de associações e representações setoriais na China, como forma de semear e desenvolver relacionamentos e conhecimentos setoriais, locais e regionais. A recente ampliação do prazo do visto para brasileiros e o anúncio de isenção de vistos para chineses são medidas exemplares de como se pode fazer muito pelas relações econômicas com medidas simples, manejáveis e de baixo custo. Outras áreas que oferecem grandes oportunidades de aprofundamento do relacionamento econômico bilateral são a tecnologia e as parcerias para o desenvolvimento. Os desafios da produção de commodities oferecem valiosos espaços para o desenvolvimento e emprego de inovações e tecnologias nas cadeias de produção. De fato, há cada vez mais necessidade de se mirar o desenvolvimento de novas soluções para enfrentar desafios como os ambientais e o aumento da produtividade, o que requer o emprego de toda uma nova geração de soluções ajustadas e adequadas à realidade e às condições locais. Há amplo espaço para parcerias científicas e tecnológicas com os chineses em muitas dessas áreas, o que pode ajudar a elevar a eficiência, reduzir custos e preservar o meio ambiente. Portanto, há espaço para colaborações sino-brasileiras em ciência,
tecnologia e inovações orientadas por missão, com agendas pragmáticas para atender às necessidades dos negócios. O potencial é enorme e esse poderia ser um dos eixos de uma agenda econômica estratégica mais ambiciosa entre Brasil e China. Na parte de parcerias, os chineses vêm desenvolvendo tecnologias e soluções engenhosas e custo-eficientes em infraestruturas, cidades inteligentes e outros setores adaptadas e adequadas a países emergentes como o Brasil. O Brasil poderia se beneficiar da ampliação e do fortalecimento de uma agenda de parcerias para o desenvolvimento com financiamento de projetos conjuntos e transferências de tecnologias. Em temas regionais, o Brasil já é a porta de entrada dos chineses na América Latina e já atua como centro de gravidade dos negócios chineses na região. Na condição de país onde já estão sediadas muitas das principais empresas chinesas na região, com negócios ativos e bem-sucedidos e com crescente conhecimento do terreno, aliado ao mais sofisticado mercado financeiro regional, é razoável assumir que o Brasil oferece as condições ideais para que o país funcione como plataforma de operações e estratégias dos chineses na região. A liderança e sofisticação do Brasil em mercado de capitais e em temas relativos à inovação, treinamento e apoio a empresas e startups, sugere que o Brasil poderia funcionar também como plataforma da presença de investidores chineses em venture capital e em fundos interessados em inovação na América Latina. Em conclusão, é inegável a relevância da China para os interesses econômicos do Brasil e vice-versa. Considerando o grau de maturidade da relação econômica bilateral já atingido e o enorme potencial de novos negócios, é razoável considerar que a China deveria merecer elevada atenção na agenda econômica do Brasil. Não se trata, obviamente, de privilegiar a China em detrimento de quaisquer outros países, mas de reconhecer os benefícios a partir de uma agenda pragmática. Embora o Brasil possa tirar proveito comercial de situações políticas conjunturais, o que realmente beneficiará a relação é uma agenda de interesse mútuo com foco nas necessidades estruturais dos dois países. Neste sentido, a relação econômica bilateral se beneficiará de um engajamento de longo prazo em clima de confiança e colaboração, que defina prioridades e que dê a previsibilidade necessária para que as empresas possam planejar e implementar investimentos e desenvolver parcerias. Muito obrigado.